Termos o risco, parmos. É preciosa demais. Bem dispostas? Sim, Sim? sim, Boa. Então vamos iniciar aqui a nossa sessão. Em primeiro lugar, muito boa noite a todas e a todos. Sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos. Espero que estejam muito bem. Estão a ouvir bem? Estão a ver bem? Tudo ok? sim, Tudo sim. impecável? Então, vamos a isto. Então, Boa sejam muito noite. bem-vindas. Hoje eu tenho aqui um grupo de alunas que fizeram o AMAT já há alguns anos, e então é um privilégio ouvi-las, tanto tempo depois de terem passado por esta fase entre a dúvida e darem o passo de fazerem o AMAT e depois de qual foi o resultado que elas tiveram. Para isso, eu escolhi o tema mais sensível dos seres humanos, porque nós somos. Vocês sabem quantas pessoas somos? Vocês sabem quantas pessoas somos no planeta? Têm ideia? Quantos somos? Mais ou menos. Não é 8 que. bilhões, Não é? trilhões, trilhões? Somos cerca de 8 bilhões de pessoas. E sabem uma coisa gira? Nasceram todas de mulheres. É fantástico isto, não é? É fantástico. Então é muito engraçado perceber hoje como é que a mulher se considera ou se deixa considerar hum, tão em baixo, tão serviçal e tão sofredora e tão tudo e mais alguma coisa. Então, o tema central deste encontro de hoje, que eu quero lhe chamar só uma sessão extraordinária ou um encontro, o tema principal é efetivamente a nossa relação com a nossa mãe e a nossa relação com os nossos filhos, porque é fundamental. Então, eu organizei aqui um conjunto de questões que são extremamente importantes, porque quem não está bem com a mãe não está bem consigo. Nunca, não é possível. Porque eu vou dar o. Eu vou dar a Rosa já aqui está, ela já entrou. A nossa relação conosco está diretamente ligada à nossa relação com a nossa mãe, à forma como nós e a nossa mãe nos ligamos, nos conectamos uma com a outra. E quando a relação com a mãe não é uma relação de paz, então, nós próprias temos muitos problemas. Temos problemas a nível de saúde, temos problemas a nível da relação, temos problemas principalmente a nível financeiro, porque é a força do pai que faz, que nos dá a frequência do dinheiro, mas é a frequência da mãe que nos dá o manter o dinheiro, o conservar o dinheiro connosco. Por exemplo, isto é só um exemplo. Então, a nossa ligação entre nós e a nossa mãe é fundamental para a nossa vida. Então, eu estruturei aqui algumas questões. E cada uma destas queridas que se ofereceu hoje para estar aqui, que se ofereceu, eu convidei-as e elas muito amorosamente disponibilizaram-se para vir dar o seu testemunho. Então eu vou começar por querem se apresentar? Quem é que está aqui hoje que já fez o AMAT? Digam-me o vosso nome, há quanto tempo é que fizeram o AMAT e de onde é que estão e de onde é que são? Força. Queres começar, Sónia? Pode ser tu, querida, pode ser tu. Não estamos a ouvir, meu amor, não estamos a Não, ouvir. Agora então sim, passa. agora sim, agora sim, agora sim. Será que vai dar? Estes fones são um bocado esquisitos. Sim, sim, Está a dar? já está a dar. Tá. Sou a Sónia. Fiz o AMAT em 2020.
2020? A Carla Quédias no Facebook disse que tinha feito em 2020 2020? e eu pensei 2020 assim, não foi? pode ser, não Foi, pode foi. ser. Foi com a turma da Susana e da Renata? Foi? Sim, Da sim, Carla? exatamente. Portanto, foi em Da 2020. Lídia? Não, não, Não foi outra turma. não. Então, 2020, força. Parece que ir ao início do Covid. Foi no início do Covid. Passar por aí, e Nós estamos a ouvir com muita dificuldade, querida. Talvez seja da rede. são estes fones que têm o micro estragado Ah, ok. e é complicado. Então, tu estás em Pombal? Estás em Pombal, querida? Estás em Pombal, és a Sónia e fizeste o Amanda em 2020, não foi, filha? Foi. Boa. Vou já aqui passar para a nossa Carla e o seu amor mais que tudo. Tenho aqui o meu impostozinho. Olá a todas, eu sou a Carla. Fiz o AMAT, eu pensava 2019, mas não, foi 2020. Olá! Mas fizemos o AMAT 2 juntas, a Sónia, acho que foi. O AMAT fiz com a Marisa, Sim, noutra sim, turma. sim. Pronto. E desde Nas então outras foi uma viagem maravilhosa dentro de mim. Mesmo. Muito bem. E estás em Porto Mós. Sim, Porto Mós. Porto Mós, Zona Centro. E a Sónia também, Zona Centro. Então, e a nossa Lídia? A Lídia fez o AMAT em 2021 e estou na Suíça. E está na Suíça. Boa. E a nossa Cristina? Eu, Cristina, portanto, eu sou Cristina, estou no Luxemburgo e fiz o AMAT em 2023. E 23. E agora, obrigada, queria agora aqui a nossa Susana. Boa noite, Susana. Olá, boa noite. Está tudo bem? Já tinhas saudades destas vidas. Também, sim, sim. Ahm, Pronto, o meu nome é Susana Loureiro, eu sou de Portugal, Conselho de Pombal, mas moro na Alemanha e foi o primeiro AMAT, foi em 2020, 2019. Foi mesmo em maio de Mesmo, 2000, não, em em, março, em maio, março. porque o Covid começou no dia, o confinamento começou no dia 8 de março, E Foi. nós dia 6 começámos de a março. 16, a 16 de Fiz março. dia 6 de março e eu fiz uma certificação para poder fazer a formação online, para poder ser formadora online. Logo, entrei logo nesse mês e montei o AMAT e vocês foram da primeira turma. A Susana é mesmo da primeira turma, maio de 2020. Mesmo. Foi ela que veio estrear o AMAT. Obrigada, Da minha querida. turma, é da turma É, da Tânia. É da turma da sim, Tânia. estou com a Tânia. Sim, E eu sim. sou Sim, da, sim, eu sou da segunda ou da terceira. Sim, Exatamente. sim, sim, da segunda. da Agora vou segunda. aqui à nossa Lourdes ou à nossa Rosa? Rosa, estás aí? Estás. Queres ligar o micro, por Ok. favor? O meu nome é Maria Rosa e eu estou nos Estados Unidos. Eu fiz o primeiro AMAT em 2021. O Foi o primeiro, porque a o Rosa já primeiro, o repetiu. o primeiro AMAT. E como eu adorei o primeiro AMAT, eu fiz Eu o também. segundo AMAT. Eu penso que foi, em 24, Ana? Eu penso Sim, que sim. sim, sim. E agora é tempo de fazer o AMAT outra vez, porque é uma coisa maravilhosa que ajuda muito. E às vezes nós pensamos que já temos tudo resolvido, mas quando nós fazemos o AMAT, vem sempre alguma coisa que nos despertou de uma maneira diferente. A gente começa a ver as coisas. Só o que eu vi no primeiro AMAT e o que eu vi no segundo AMAT foi duas coisas diferentes. Tal e qual. Um, e eu sei que muitas mulheres às vezes pensam: eu não tenho dinheiro, eu não posso, eu agora, mas
a gente acaba por gastar o dinheiro noutras coisas que não precisamos, porque ninguém precisa mais de um chapéu como a Maria Rosa, ou, ou mais outra carteira, ou mais outro par de sapatos, mas todas precisamos e todas devemos de ter o amor por nós para fazer o AMAT. É Isso isso é a minha mesmo. opinião. Mas É isso todas mesmo. pensamos diferentes. É Mas isso meninas, mesmo. eu só vos vou dar uma alerta com respeito à menina Ana Cristina. Há trabalho para fazer. E não é só dizer eu vou fazer e não fazer, porque depois ela faz os ditados. Eu sei que o ditado não é palavra, mas ao fim da semana, só quando ela diz para fazer, ela não diz faz só por ela dizer para fazer. Ela diz faz que é para o nosso bem, que é para trabalhar o nosso ser. Preparem-se, afiam esses lápis e Os comecem a lápis? escrever. É isso mesmo, querida, é isso Beijinhos. mesmo. É isso mesmo. E agora, obrigada, meu anjo. Não sei se a Lourdes está disponível para Estou, dizer aqui de onde posso é que ela está. sim. Eu estou disponível. Eu sou a Lourdes, vivo na Alemanha, em Frankfurt, e fiz o primeiro AMAT, acho que foi no princípio de 22. 22. É a Sim, Lourdes, está na Alemanha. A Lourdes está um bocadinho indisponível. Ainda assim, ela não quis deixar de vir dar também o testemunho dela. Então, é a Lourdes, está na Alemanha e fez o primeiro AMAT. Portanto, vocês veem que eu ainda há bocadinho tive um rapaz que fez. Eu fiz uma turma de homens e ainda há bocadinho eu tive um rapaz que me disse: Oh, Ana, vai haver outra vez outro AMAT e eu quero fazer. Eu assim, mal, então. Vou ter que fazer uma turma de homens, vamos lá ver se vai acontecer. Então, é isto mesmo, fez o primeiro AMAT em 21, 22, já fez outra vez e hoje inscreveu-se para fazer novamente, a nossa Lourdes. E, portanto, estas são as nossas queridas mais antigas. É sensivelmente duas de cada turma, das turmas mais antigas, em que elas vêm falar do processo delas relativamente à mãe. Mas antes de falarmos da mãe, eu gostava que vocês me dissessem, como é que foi a vossa diferença, aí só numa meia dúzia de frases, a vossa diferença entre o AMAT antes do AMAT e hoje, estes anos todos depois. Oh, Lídia, quer nos contar, querida? É assim, a minha vida antes do AMA, a gente tem uma maneira de pensar muito diferente. É aquilo. eh, eu achava que não havia nada a fazer, não havia problema nenhum comigo, estava tudo bem. Depois do AMAT, é um despertar, é uma abertura de caminhos, é uma abertura de consciência, que aí começamos a ver coisas onde não víamos antes. E depois, pronto, depois já há aqueles trabalhos que temos que fazer, não é? As ferramentas que a Ana dá e temos que fazer. Mas depois também, foi o meu caso, muitas coisas nos acontecem para, não sei como é que é de explicar isto, que não nos deixa avançar. Isso mesmo. É, há coisas que aparecem para nós fazermos, não tem tempo, uh, muita coisa, ou seja, é pedras que nos aparecem à frente e nós temos que saber ultrapassar, temos que saber desviar-se dessas pedras. E pronto, e depois temos que agarrar as ferramentas que a Ana nos dá, porque a Ana dá-nos as ferramentas, somos nós é que temos que trabalhar Pôr com em elas e prática, não saber, é? claro. E pronto, e a minha vida hoje, eu olho para trás e disse onde eu estava e onde eu estou. É isso É, mesmo. é. Eu vou-vos dar um exemplo, vou-vos contar uma história minha que eu referi que a contava no workshop, mas o workshop eu tinha muita matéria para dar, então eu vou contar hoje a história que eu prometi que dava, que contava no workshop, que vai exatamente explicar o que a Lídia quis,
dizer agora quando ela diz: há coisas que nos acontecem que nos impedem de decidir, de dar o passo, há coisas que nos acontecem. Eu vou-vos contar uma história real minha. Então, ah, quando eu estava no meu processo de mergulhada na minha carência, na minha dependência emocional, eu sempre tive muitas dificuldades financeiras. Foi sempre um grande calcanhar daqueles para mim, foi a parte financeira. Então, um dia, uma amiga, tinha feito uma formação comigo e ela, na altura, não tinha tido disponibilidade para efetuar o pagamento. E eu disse-lhe: não há problema nenhum, pagas quando tiveres a oportunidade. Um tempo mais tarde, e ela, mais tarde, pagou o curso, tudo bem. Um tempo mais tarde, ela faz uma formação em Londres e nessa formação é oferecido um bilhete para um curso em Londres sobre gestão de finanças pessoais. Ofereceram-lhe o bilhete. E ela chega a Portugal, vem almoçar comigo e chega à minha casa e diz-me: tenho uma prenda para ti. Então, toma lá, vais fazer isto. Por me teres facilitado tanto e o curso que me deste ajudou-me tanto que agora este bilhete é teu. Ofereceram-me, tu não vais pagar. Bem, eu dei saltos no meu sofá que parecia sei lá o quê. Super, mega, hiper contente. Aquele bilhete custava 1.200 euros naquela altura. 1.200 euros. E ela agarra no bilhete e diz-me: é teu, muito obrigada por tudo que tu me ensinaste, está aqui, ofereceram-me, é teu. No mesmo dia, eu comprei o bilhete para Inglaterra e reservei, no mesmo dia, comprei o bilhete para Inglaterra, custou-me 42 euros. Ficou-me tão gravado que eu sei exatamente o preço de tudo o que eu gastei. Custou-me 42 euros. E reservei o hotel, um quarto de hotel, exatamente ao lado do sítio onde ia haver o evento, que eu não queria perder nada, nem sequer queria perder tempo nos transportes. Então, em que data foi este evento? O bilhete era oferecido. Em que data foi? No dia dos meus anos, no dia do batizado dos filhos do filho da minha sobrinha, que para ela estava a preparar o batizado com a família toda, com os convidados todos, e adivinhem que outra celebração é que havia nesse dia do batizado? O meu aniversário, com a família toda, com toda a gente. E o que é que eu disse? Muito obrigada, mas eu vou fazer este curso, querida. Vai ter que ficar para a próxima. Que não há próxima, não vamos batizar uma criança outra vez, não é? Não há próxima. Mas eu escolhi abdicar de tudo, dizer que não ia à festa, que era uma celebração enorme, dizer que não, e eu fui porque eu tinha um objetivo. Eu não sei o que é que eu tenho, mas eu sei que eu vou sair deste processo. Eu não sei como, mas ainda por cima ofereceram-me um bilhete e eu vou aproveitar. Portanto, não vou deixar que nada se interponha no meu caminho. E aí vou eu. A família ficou assim um bocadinho triste comigo, mas já lhes passou, porque já passaram muitos anos, portanto eles já estão bons, e eu já fiz o curso. E lá vou eu muito arrepioqueira fazer o meu curso. No primeiro dia, eu já tinha muito processo de desenvolvimento pessoal. No primeiro dia, fiquei logo ali à frente, porque era um bilhete VIP, e eu fiquei logo ali nas cadeirinhas da frente. E o mentor começa a falar e diz: vou-vos dar aqui algumas informações introdutórias. Gostava que vocês estivessem com atenção, porque aquilo que eu vos vou dizer vai-vos acontecer. E eu, muito tranquila. O que é que me pode acontecer? Nada de especial. Ele começa a falar e ele diz: vai haver uma altura, quando eu disser a explicar alguma coisa que o que seja um ponto-chave para a vossa mudança, o vosso subconsciente vai-vos retirar da sala ou vai-vos retirar a atenção.
Vai acontecer qualquer coisa. Ou vocês deixam cair ou a caneta cai e vocês de repente deixam de prestar atenção, ou alguém atrás de vocês vos toca e vocês deixam de prestar atenção, ou alguma coisa acontece para vocês saírem da sala, alguma coisa vai acontecer e é o vosso subconsciente a fazer por isso. O que é que eu pensei de imediato? A mim? Não, senhora. Alguma vez? Até eu já tenho uma preparação tão grande. Não, graças a Deus que eu já não estou aqui. Pensei eu. O senhor começou o programa, começou aquilo tudo. De repente ele vai começar a falar das causas inconscientes dos bloqueios financeiros. Porquê é que nós temos bloqueios financeiros? Neste momento, dá-me uma dor de barriga que se eu não morrer naquele dia, já não morro. Uma coisa aflitiva, uma coisa pavorosa. E eu levanto muito aflita, uma sala enorme, com cerca de 700 pessoas, portanto, uma sala enorme. Agora imaginem, está toda a gente sentada, calada, quieta, a olhar, a ouvir o Senhor. Eu sou a única que vou pé ante pé para fora sair, porque as dores eram imensas. E eu saio da sala. As casas de banho são ao fundo e eu vou a meio do corredor quando eu fico sem dor nenhuma. Desaparece tudo. E eu pensei, apanhei-te. Não me voltas a fazer outra. Ok, meia volta, aí vou outra vez para o meu sítio. Outra vez para dentro da sala. Vocês não fazem ideia as dores que eu tive toda a manhã. Eu torcia-me com dores e eu dizia a mim mesma: não vais ganhar. Não vais ganhar. Esta vitória vai ser minha. Eu tenho bloqueios a nível financeiro, mas eu vou aprender tanto, eu vou fazer tanto por mim que estes bloqueios vão embora. E isto vai ter que ir embora. Portanto, eu tive toda a manhã, eu torcia-me toda com dores, mas eu aguentei ali firme. Nunca mais tive dor nenhuma. Ok? Então, o nosso subconsciente tem tudo gravado. E são estas pedras que a Lídia acabou de mencionar que nos aparecem para que nós não consigamos dar o passo. É, Se nós formos obstinadas, se nós estivermos realmente fartas do processo que estamos a passar, nós damos o passo. Se nós temos, estivermos realmente, isto é mais forte do que eu, não, eu sou mais forte do que isto. E nós conseguimos vencer. Força, Lídia, força, querida. temos que ter a decisão daquilo que realmente queremos. E depois é o foco, e depois é andar. E E depois depois é o foco, e depois é é, sempre a é. andar. É E isso depois as mesmo. coisas, pouco a pouco, elas aparecem-nos à frente, que a gente nem Depois as sabemos. pedras cansam-se, não é? E dizem assim: pronto, não vale a pena. É, É. Obrigada, querida. E tu, nada. Carla? Como é que era a Carla antes e como é que ela está hoje? Muito bem. Hum, para mim, a ajuda do AMAT foi realmente perceber que é tudo de dentro para fora e não de fora para dentro. Ou seja, nós, se conseguirmos gerir as nossas emoções ou seja, o exterior é o reflexo do que está cá dentro. Portanto, temos, se trabalharmos o nosso interior, as nossas crenças, nossos, A forma como conseguir depois pensamos, não é? espelhar para fora e atrair relacionamentos melhores, empatia com a nossa família, atrair trabalho que gostamos, a liberdade financeira. Tudo Pronto, isso foi uma grande tomada de consciência. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. é Tudo dentro do acontece. fundo. Mesmo, mesmo, Hum. querida. E tu, Sónia? Obrigada, meu anjo. E tu, querida? Tenho alguma dificuldade em lembrar-me a sensação no final do AMAT, porque
De vez em quando ficas sem rede. Tu não, tu tens rede, querida. A internet é que de vez em quando falha um bocadinho. Mas tu tens rede. Não se ouve, querida, não se ouve. Não se ouve nada. Ou fala assim, querida, fala assim. Assim já deve dar. Dá, assim Tenho os dá. fones. Estes fones não só dão para ouvir. Estava a dizer que estava com dificuldades de me lembrar, porque como depois repeti o AMAT, depois fui logo para o AMAT 2, é mais difícil de perceber a transformação só do AMAT. Mas sim, foi uma grande tomada de consciência de realmente tenho estes sintomas todos, sou mesmo aceitar o conceito de dependência emocional, percebê-la no seu, no seu, nos seus pormenores todos. Âmago, não é? No seu âmago. Perceber Sim, mesmo o que é mesmo no o seu conceito. núcleo. Portanto, essa parte foi mais, sim, dar nomes às coisas, perceber conceitos, para poder continuar a perceber cada vez mais, é a base. É a Sem isso base, não é? não se consegue perceber o resto. Eu lembro-me eu lembro-me muito bem do processo de todas e lembro-me muito bem de uma frase que tu me dizias, agora, que é que tu acabaste de repetir, agora eu consigo dar nome às coisas. O que é que ela queria dizer com isto? O que é que a Sónia queria dizer com isto? Por exemplo, amor próprio. O que é isso do amor próprio? Ama-te a ti mesmo. O que é Uhum. isto do ama-te a ti mesmo? Na prática, porque é Não é? muito Na bonito, prática, na sim, prática. sim, é amar-me a mim própria. Concretamente, Mas é o quê, concretamente? Era uma pergunta que ela me fazia muitas vezes. Mas é o quê concretamente? Na prática, diz-me o que é. Como é que isso faz? O que é que eu faço para saber que eu me amo a mim própria? Então foi esse conceito, foi uma série de desmistificar muitos conceitos, como por exemplo, estar presente no momento presente. Se nós olharmos esta frase, assim é frio, está presente no momento presente. sim, é Sim, eu muito estou bonito. aqui, eu estou Exatamente. aqui. Mas entretanto estou a pensar na roupa que deixei a secar, que já deve estar enxuta e que não a quero no arame durante a noite. Por isso é que eu na aula, entretanto apareceu uma frase que dizia assim: eu sei que tu estás a pensar num homem neste momento, portanto, volta para a sala, volta para a aula, porque a nossa mente está sempre a fugir. Então, estar presente no momento presente também era um conceito que a Sónia me dizia. Sim, mas isso é o quê exatamente? E quando nós começamos a desmontar estes conceitos todos, tudo começa a ficar diferente, não é? É, é iluminar as coisas, é as cortinas a cair e a fazer sentido. E tudo a fazer sentido. Obrigada, querida. Então agora vou ler a nossa Susana. Ó Susana, como é que era antes e como é que é hoje? Conta-me tudo. Ahm, Mas por onde? Diz lá. Eu hoje estava a fazer o meu almoço e estava-me a lembrar de vocês todas, mas estava-me a lembrar do episódio de cada uma. E, e todas estão marcadas de uma forma muito especial. E uma das coisas que nós trabalhamos um bocadinho, no fim, é os objetivos. Porque uma das grandes dificuldades da mulher emocionalmente dependente é ter dificuldade em formar objetivos e em realizar objetivos. Este conceito está numa névoa muito grande no seu cérebro. E uma das coisas que na turma da Susana eu trabalhava muito eram os objetivos. E a Susana dizia sempre: não sei, não sei, não sei se consigo. Então, mas diz lá um objetivo. Não sei, não sei, estou aqui a pensar, talvez uma mobília para a minha sala. Não sei, talvez.
talvez uma mobília para a minha sala, não sei. E eu conheço a Susana e ela só não compra a mobília para a sala hoje à noite se ela não quiser. Mas era um objetivo, aquilo para ela era um plano como repovoar a Antártida, era assim uma coisa megalómana. Então é muito. Verdade, Susana? Verdade. Verdade. Mas ainda já mudei muito, mas ainda tenho assim um bocadinho de dificuldade de, de avançar, estás a perceber? Mas De uma coisa avançar. que me coisou muito foi, eu comecei contigo no âmago, na espiritualidade, e eu nunca mais parei. Sim, sim, Eu sim, estou sim. sempre a aprender, já tenho várias mesas radiónicas, Sim, sim. vários cursos, e pronto, um dia destes vou começar a fazer atendimentos. É Já isso faço mesmo. alguns Olha, querida, mas para antes do conhecer. AMAT e depois do AMAT? Antes do AMAT, eu não tinha nada, não era eu, era sempre os outros. Ah, é Eram aqui. os outros, eu não era eu. Mas depois, quando eu descobri que era tudo em mim, aquilo foi um chapadão, Não mas um é? senhor chapadão, foi doloroso, muito doloroso. Como a Carla acabou de dizer, é tudo dentro de nós, não é É, nada fora, não é? Naquele é. questionário que eu coloquei lá no Beautiful, quem é que tu achas que é a culpa? A culpa é da tua sogra, é da tua mãe, é dos teus filhos, é do marido, quem é a culpa? Não é? É muito bom ver que já muita gente tem muita consciência de que a culpa é minha. Não é culpa, mas pronto, está em mim, a origem está em mim, sou eu que tenho que mudar Está e tudo em nós, tudo. está tudo É em tudo nós. em nós. É isso Os mesmo. outros só são espelhos É nossos. isso mesmo. Portanto, antes não era nada e agora já estás aí a fazer aquilo que tu realmente gostas de fazer, não é, Susana? A diferença é essa. Boa, É. boa, 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 boa. Então, e aqui a nossa Lourdes? Força, querida, força. Para além de tudo o que já foi dito, quero apenas acrescentar que foi, para mim, ah, a maior transformação foi conseguir mudar o foco de fora para dentro, virar o foco. Ah! Oh, Sentir-me. Lourdes, eu não estou a ouvi-la muito bem, querida. E agora? Também não? Se calhar Ah, agora estamos. um momento, deixa-me ver aqui. Hum, Oh, força agora. Não? E agora? Não, não dá, não dá, não está a dar. Não. E sem fones? Então, agora? Agora está Ah, maravilhoso. ok, ok. Como eu estava a dizer, a melhor coisa foi descobrir, portanto, virar o foco para mim, para o interior e sentir coisas que eu nunca tinha sentido. Ahm, eu sentia sempre muito estresse exterior e quando comecei a sentir-me foi a coisa que eu mais adorei. Pronto, assim foi a coisa nova que mais me impressionou, sim, naquela altura. Né? Mudar a direção, isso é algo que tem que ser trabalhado, é um passo a passo, é Exato. alguma coisa que se consiga ler nos livros. Não, e mesmo que seja, não se consegue praticar, pôr em prática. É. Então há exercícios muito específicos para nós trabalharmos todas estas coisas, não é? Há exercícios porque vocês todas e eu, nós todas, sim, nós todos, temos. Vai, querida, vai. Muito obrigada, Susana, muito obrigada. Um beijinho enorme, obrigada, querida, muito obrigada. Nós todas temos livros que compramos há 2, 3, 4 e 5 anos, começámos a ler, não acabámos e estão arrumados na prateleira, não é? E depois, um tempo mais tarde, é que, olha, está aqui este livro, vou buscar. Deixa cá ver.
não é? É porque aquele não era o momento. E mesmo que o tivéssemos lido, nós não tínhamos tido, não tínhamos percebido bem o conteúdo daquele livro. É por isso que se torna desinteressante. Mas há outro motivo muito grande pelo qual nós começamos a ler um livro e ou adormecemos ou perdemos o interesse. É o nosso subconsciente a dizer: vais-me dar muito trabalho. Foi exatamente por este motivo que ele me mandou para a casa de banho. Vais-me dar muito trabalho com essas mudanças todas que tu queres fazer e vais-me fazer gastar muita energia e eu não quero. Portanto, vou já arranjar maneira de tu saís da sala. E vai ela. Só que já apanhei-te. Não me voltas a enganar. E amarguei ali forte e feio uma manhã inteira, ali no 5 estrelas, e ali a sofrer forte e feio. Mas disse-lhe: não me vais ganhar, porque quem vai vencer isto sou eu. E foi. Portanto, é exatamente isto que nós temos que fazer e é este passo que nós temos que dar. Temos muitas coisas que nos impedem? Temos. Nós estamos mesmo para comprar o Amat, de repente cai ali uma notícia que a revisão do carro, ou que os pneus furaram, ou que chegou a hora da revisão do carro, ou que chegou não sei o quê. Ai, oh Ana, afinal tive aqui o imprevisto. Vão acontecer milhares de coisas. Então está tudo no nosso foco, está tudo na nossa decisão. Se nós realmente quisermos mudar, é uma questão de dizermos para nós mesmas: agora quem está ao comando sou eu. Desculpa lá, já tiveste ao comando tempo demais. Isto somos nós a falar com o nosso subconsciente. Já comandaste isto tempo demais. Agora sou eu que comando. E tomar a decisão. Venha o que vier, eu não vou deixar de fazer aqui o meu processo e de perceber como é que eu posso melhorar a minha vida, a minha saúde. Porque olhem, queridas, eu hoje comecei a falar com mulheres às 8 da manhã e eu terminei por volta das 6:30 para ir tomar banho, para me vestir e para estar aqui para me arranjar aqui para o direto. Tive todo o dia a falar com uma série de senhoras e eu vou-vos dizer uma coisa. Hoje, a mim e a qualquer uma destas queridas que já fizeram o AMAT há muito tempo, que sabem disto, mas a mim não há nada que me doa mais do que ver uma mulher que se deixa ficar num processo a sofrer, convencida que não há nada a fazer. E às vezes nós sabemos que aquela mulher é só mudar aquela peça. É só mudar aquela peça, mais nada. E a vida daquela mulher vai mudar toda. Mas ela, como está dentro do palco da vida dela, ela não consegue ver. Todas nós que já fizemos o AMAT conseguimos perceber isto muito bem. Não foram só estas queridas que fizeram o AMAT, já outras colegas fizeram, a Sandra, a Elizabeth, e outras colegas que estão aqui que já fizeram, mas eu hoje convidei aqui as mais velhotas, assim, as mais velhotas, e também porque tem um motivo especial. Hoje o tema é falarmos sobre a relação da mãe. Então, querida, está na hora, está na hora, está na hora, está na hora. Então, eu coloquei aqui umas perguntas hoje e são essas perguntas que nós vamos responder. E eu vou começar aqui. Quem é que quer começar? Deixa-me ir aqui ao questionário que eu coloquei aqui. Quem é que quer começar? Vamos começar pela Carla? A Carla não. Vamos começar pela Lourdes? Vamos começar pela Lourdes? Pode ser. Porque é que a minha mãe sempre foi fria e pouco carinhosa comigo? Eu não sei se sei a resposta, mas Isso? eu acho que ela própria teve muito pouco amor dos próprios pais e que nunca Isso. foi ensinada a dar. E acho que é por isso que nunca foi aquela mãe carinhosa como eu para com a minha filha, por exemplo, ou hoje em dia os pais com os seus Claro. filhos. Eu acho que foi por causa disso. Oh, querida, como é que era a sua emoção em relação a essa questão antes do AMAT e hoje?
Ah, antes do Amat era sempre aquela emoção, sempre um bocado distanciada, prontos. E era assim um bocadinho tomar a culpa à mãe. E de hoje em dia não há culpa a tomar. Eram circunstâncias diferentes, cada pai fez o que pôde, tudo bem. Claro. Mas eu antes tinha uma certa tendência de a culpar e hoje a culpa não é tema. Não é nada disso. E como é que a minha Lourdes se sente hoje em relação à mãe e como é que se sentia naquela altura em relação à mãe? Como é que era a vossa relação naquela altura e como é que é hoje? Ora bem, a minha mãe vive em Portugal, eu e a minha irmã vivemos aqui na Alemanha e a nossa relação sempre foi um bocado distanciada, apesar da gente telefonar muitas vezes umas com as outras. Eu acho que a relação em si não mudou muito, mas o sentimento cá dentro mudou. É esse mesmo, tem que mudar, é isso É mesmo. isso, sim. Então, qual é a diferença, querida, hoje? Eu acho que hoje estou mais próxima da minha mãe do que antes do Amata, sim. Há uma compreensão maior, Lourdes? Tenho mais compreensão, é isso mesmo, é Há isso. uma aceitação diferente, Sim, é não isso. é? Uhum. Hoje, em vez de andarmos cheias de raiva contra a mãe, já deixamos É. a mãe em paz, não é? Sim, sim, sim. O processo Já não. interior já foi feito e agora já está tudo. Exatamente, A exatamente. mãe mudou, Lourdes. Eu não sei se ela mudou, eu não sei bem, porque passo muito pouco tempo com ela junto. Ahm, e a minha mãe tem 75 anos, também eu acho que uma pessoa com 75 anos tem um outro comportamento do que com 50 ou 45, não é? Ahm, eu não sei se ela mudou, mas se mudou foi para melhor, evidentemente, e um pouco mais próxima. E porquê Mesmo que estando. essa sensação de que a mãe mudou, porquê que Uhum. terá sido? Porque eu mudei, porque a minha emoção foi mudada, sim, Claro, completamente. é isso, não é? Sim, Portanto, quando sim, nós mudamos, o que está à nossa volta também muda. É assim, não é? sim, sim. Boa, boa, boa. Agora vou aqui à nossa Sónia. Minha Sónia, então a pergunta número 3 é: porquê é que eu não me consigo relacionar com a minha mãe? Como é que era antes do Amat e como é que é hoje? É um bocadinho, vai ao encontro um bocadinho do que a Lourdes estava a dizer. Portanto, era muito, mas porquê que não consegue entender que as coisas são diferentes? Porquê que, exato, falta de carinho? E havia uma certa raiva dentro de mim, do género dela não mudar, não se adaptar à situação e não procurar evoluir, hum, e não se atualizar, não se modernizar e ficar sempre no antigamente. Havia uma certa, era a tal injustiça. E pronto, depois é perceber o conceito, é perceber que quando não se tem a peça não dá para inventá-la. Também a clareza emocional. E tu, querida, tu, em relação a antes e em relação a agora? É Antes o do Amat, o que retirar é que tu sentias em relação à tua mãe? E hoje, o que é que tu sentes em relação à tua mãe? aceitação, aceitação de que não dá para evoluir mais porque não há capacidade para isso. Olha, meu amor, e se eu naquela altura tivesse dito assim, ó Sónia, pronto, aceita, aceita e pronto. Não chegava. Tinha que se, Então há um tinha que se esmiuçar processo muita coisa. que se chama aceitação, não É. é? Aceitação nós pensamos que é É um aceitar, conceito, lá está, um não é? tal conceito, uma palavra. O que é que isso Não é? representa Hoje dentro? todas vocês se riem, não é? Tanto a É. Lourdes como a Lívia, como a Carla, como todas vocês, não é? Hoje todas se riem quando falamos em aceitação. O que é a Aceita, aceitação? E mesmo assim, ainda há alturas que não é? é Aceita, mesmo um processo, um conceito não é?
O Tem que é isso, muita coisa. aceitação? Espera. Temos que trabalhar chakras, temos que trabalhar órgãos, temos que trabalhar processos, temos que trabalhar muita coisa até o corpo aceitar, porque o primeiro a aceitar é o corpo. Exatamente. E E não depois é é uma que é a coisa, mente. não é uma ficha que cai. É mesmo um processo que envolve imensas áreas, imensas questões, imenso tudo. Imenso tudo, e é isso mesmo. Então, é um processo que se faz passo a passo, um dia de cada vez, uma coisa de cada vez. É isso mesmo. Eu tenho uma outra pergunta. Eu não sei se a nossa Cristina pode falar, Ai, mas eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui. A Posso? nossa Cristina pode? Posso sim, posso. Pode? Não, 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 não é, não é essa Cristina, é a Cristina Ribeiro. Ah, Eu Ana, não sei se ela pode falar, mas Ana. quando ela puder, ela vem aqui. Carla, tu queres falar de alguma das questões, querida? Qual era a da Lourdes? Quero A identificar. da Lourdes é porque é que a minha mãe é tão fria para mim. Pois, sim, eu acho que também poderia responder a isso. Vamos ouvir? Se calhar a Sim. imagem da. Sim, Não, agora já está. Já vamos ouvir. está. É. Portanto, antes do AMAT, hum, sim, sentia incompreensão, perante a falta de carinho e esta relação distante, e com o AMAT consegui, pronto, perceber e pôr-me do outro lado, perceber realmente a vida de mãe. Também achava que, pronto, a gravidez da minha mãe não tinha sido, eu não era um bebê desejado, portanto, logo aí crescemos com umas crenças profundas muito negativas, portanto, isso É. condicionou imenso o meu relacionamento com a minha mãe. E hoje, com as ferramentas do AMAT e com essa tomada de consciência e conseguir me pôr do outro lado, criou uma empatia completamente diferente e pouco a pouco consegui quebrar como o gelo, pronto, com a minha. Exatamente. Mas isto teve que partir de mim, porque, claro, e como a Sónia disse, ela que fez o melhor e não era capaz de fazer mais do que isto. É Portanto, mesmo a a tomada de vida, consciência, não é? E é uma decisão. sim, É uma decisão. Então é um processo que, por muito que nós agora falemos sobre ele, parece que é uma coisa esquisita e ao mesmo tempo rápida e ao mesmo tempo um estalar de dedos. Não é? Demorou imenso tempo, é um processo e passo a dói. passo, não é? Porque dói imenso, não é? Perceber que aquilo que nós criticámos uma vida inteira, ou durante muito tempo, ou que nos causou tanta emoção negativa, afinal é tão simples, é terrível. É como diz a Lídia, é tremendo, é muito difícil, não é? Agora vou colocar ali uma questão à Lídia, muito, muito difícil, que não é Ah, sobre a mãe, é então. sobre a traição. Ah, É sobre a traição. Ó Lídia. A minha Lídia é uma senhora que hoje sabe falar sobre o antes e o durante da traição e o depois da traição. Que Lídias eram estas as duas? Que Lídia é esta hoje e que Lídia era esta naquele momento? naquele momento a Lídia era comandada, e eu nunca dava por ela. Lá, é isso mesmo. Eu não fazia, é assim, eu era, como é que eu posso explicar? Era como uma empregada, uma servente, ele servia-se. Mas pronto, passado a passado, ah, não, não, não era capaz de fazer nada sozinha, estava sempre à espera. Ah, hoje é diferente. Estive no fundo, tive. Durante um ano estive no fundo e depois a Ana aparecia-me sempre nos vídeos, os vídeos apareciam-me sempre à frente, eu tirava a Ana, mas lá vinha ela outra vez, pronto. Era sempre assim. E depois eu lá decidi
em ver o vídeo completo e pensei duas vezes antes de me inscrever no Amat. Hoje a Lídia é decidida, sabe o que quer, e como é que. É uma senhora empresária hoje? Sim, Viaja sou. sozinha quando quer e lhe apetece, para onde É quer e lhe verdade, apetece. é verdade, sim, senhora. Quem ouve falar a Lídia pensa que é uma senhora que ela continua ali no passo a seguir ou não consigo fazer nada. É mentira. Não, É uma senhora embora, por tudo. embora o medo de vez em quando espreita. E nós fazemos como eu fazia naquele sofazinho daquele evento, não é? Aguenta. Vou eu e o medo. Pois Vamos todos. foi. O passo da minha empresa é assim, foi um bocadinho difícil dar este passo, porque pronto, como eu trabalhava num banco, eu tinha muitos benefícios. Nós trabalhando num banco temos muitos benefícios. E eu decidi criar uma empresa a 50%. Então, falei com o banco, não é? E chegámos a uma conclusão que trabalho a 50% para o banco e a 50% para a empresa. Onde esta empresa eu, pronto, decidi, já tenho um ano, já completou um ano, e, e decidi começar a pôr, eu não digo empregados, eu digo, como é que é? Colaboradores. Colaboradores, é isso, acho mais chique. É muito mais elegante, pelo Já amor é de sim, Deus. senhora. Hã? E Exatamente. então, pronto, não são muitos, são dois, e, e pronto, e ainda vou atrás. Eu antigamente nem num computador eu sabia tocar, hoje faço praticamente tudo no computador, e pronto, é uma evolução mesmo Espetacular. espetacular. É sim, senhora. Voltava atrás. Não, Ui, não, não. nem Foi pensar. um passo mesmo, foi doloroso, Doloroso. foi. É reconhecer que Mas, temos ali uma mas parte, uma cota parte no processo, não é? E essa parte é, é é. dolorosa. Mas ela tem um propósito. Hum. Um E propósito para isso. então há uma coisa que eu queria contar, que não sei o porquê, também não me interessei em andar à procura do porquê, mas nas férias de Natal, quando eu fui a Portugal, na viagem para cá, eu vi ao lado dele, no mesmo banco, ou No seja, avião. no avião. O universo é tão A malandreco. mim não me fez diferença nenhuma. Chama-se teste. Ok, É o universo a dizer, sempre estou para ver como é que tu agora vais sentir. A partir do momento em que ficamos tranquilas, o teste está passado. ok, Estamos prontas para o próximo. É isso mesmo. é verdade. É isso mesmo. Então, Lídia, é um dos processos de qual eu me orgulho muito, é o processo da Lídia, porque realmente foi muito doloroso, mas está ultrapassado e Eu hoje acho que, tem, desculpe, eu acho que o mais doloroso que foi, pronto, foi aquilo que se passou, não é? E foi largar a casa. claro. É essa parte, porque pronto, foi eu que construí a casa, foi eu que desenhei a casa, foi essa parte aí mais doeu mesmo. Mas pronto, já passou. Chama-se desapego, trabalhamos isso É, tudo foi tudo trabalhado. e, não é? Foi tudo trabalhado. É isso mesmo. Fantástico, fantástico. Então, que outras questões é que nós temos mais hoje? Uma questão extremamente importante e valiosa, como a nossa relação, porque é que nós perdemos a vida, perdemos um bocado de vida, ou nos sentimos tão mal com a passagem da mãe. Quando a mãe falece,
O que é que acontece connosco? Eu não sei se está aqui alguma senhora que já tenha perdido a mãe, se está aqui algum exemplo, alguma de vós. Deixa-me ir aqui ver as queridas que estão no outro quadro. Não sei se alguma de Eu, vós já perdeu a mãe. eu, Alguma de vós já perdeu a mãe? eu, eu já perdi a minha mãe. A Eugénia já E eu perdeu a mãe. também. E eu também. A Sandra também. Então, porquê é que nós nos sentimos tão mal quando a nossa mãe falece? Nós ficamos convencidas que é, pronto, a minha mãe faleceu, é as saudades, é a ligação, eu gostava muito dela, ou tinha uma relação boa, ou tinha uma relação má, ou tinha isto, ou tinha aquilo. Por muito má que seja a relação com a mãe, um dos processos que nós fazemos com muita profundidade é a cura da nossa criança interior, ou seja, a ligação conosco para conseguirmos curar a ligação com a mãe. Porque às vezes nós achamos que temos uma ligação excelente com a mãe, mas essa ligação excelente, às vezes, é dependência. Às vezes é dependência. Quando é tudo muito, quando não se respira uma sem a outra, é dependência. E não deixa de ser muito boa, não é? A interpretação, não deixa de ser muito boa. Mas quando a ligação é uma ligação menos boa, então é porque nós não aprendemos, não curamos, não tiramos aprendizagens daquilo que temos que aprender com a nossa mãe e ela conosco, porque estamos a falar de duas almas que nesta vida vieram com a relação de mãe e filha. E se nós não fizermos esta cura deste processo, nós vamos, há cordões que se geram entre uma e outra, cordões energéticos que são formados a partir das emoções, obviamente a ligação entre mãe e filha, que mesmo quando a mãe falece, esses cordões continuam ativos. Só que a mãe passa para exatamente, e a Augusta também está nesse processo da demência com a mãe. Então, estes cordões, chama-se mesmo microquimerismo, que é células do filho, da filha, que permanecem décadas dentro da mãe, durante a vida e vice-versa, e células da mãe que permanecem dentro do filho, da filha, durante décadas. E se nós não tratarmos a relação com a nossa mãe, quando ela parte, há uma parte de nós que faz um desmoronamento. Nós andamos ali durante um tempo, e é muito tempo, que nós andamos ali que nem percebemos muito bem se nos apetece, o que é que nos apetece, se queremos comer. Trabalhar não, nem pensar nisso, deixem-me em paz, eu não sei o que é que quero, não sei se tenho sono, vou dormir, mas depois chego à cama não tenho sono, vou Olha, para o sofá, não quero, não quero assim, não quero assado, e nós perdemos os nortes à nossa pessoa e ao nosso dia. Ao nosso dia a dia, à nossa vivência. Isto é um microquimerismo, é muito complicado. Então, como é que nós tratamos disto tudo? Para além de que a má relação com a mãe também traz uma má relação a nível das finanças, a nível da saúde, a nível da carreira e principalmente a nível dos relacionamentos, principalmente a nível dos relacionamentos. Como é que eu vou repetir, eu vou replicar, não é repetir, é replicar o padrão que eu trago da minha mãe. Não é que a minha mãe me tenha ensinado, eu é que aprendi por ver fazer. Num dos amates, uma das alunas um dia diz-me assim: Ana, estou a meio do âmate e agora é que eu percebo
Porque é que eu falo como falo? Eu tenho uma relação ótima com o meu marido, mas agora é que eu estou a ver que ele tem uma paciência como eu não teria. Porque eu falo com ele de uma maneira, eu digo coisas, eu emprego expressões, eu chamo-lhe nomes, eu digo coisas que ele não reage, mas agora é que eu estou a tomar consciência que é assim que a minha mãe fala com o meu pai e eu não quero falar assim com o meu marido. Então, a partir do momento em que ela muda a forma de falar com o marido, foi a partir daí que ela também mudou e melhorou ainda mais a relação com o marido e também a relação com a mãe, porque entretanto entendeu ali uma série de processos com a mãe e melhorou a relação com a mãe. Então, quando nós começamos a tirar umas vendas que nós temos à frente que nos moldam a consciência, nós começamos a perceber o que é que nós fazemos. Então, uma querida, uma aluna ontem dizia-me assim: Olha, que eu estou contigo há 2 anos e ontem é que eu percebi, vai de encontro àquilo que todas estiveram a dizer até agora, é que eu percebi uma expressão que tu nos ensinas que é espetacular, que só ontem é que eu consegui perceber. Então, tal como eu explicava a uma outra aluna ontem de manhã, o nosso cérebro tem mecanismos e ele tem ligações. Então, nós precisamos de tempo para ir sempre estudando, ir sempre trabalhando, ir sempre abrindo a consciência com ferramentas específicas, e no meu caso são específicas para a dependência emocional feminina, para que o cérebro se desligue das ligações que tem e ligue noutras ligações. Ou seja, é a mesma coisa que ele estar, eu tenho aqui uma tampa, que esta tampa é própria para este frasco. E este frasco é diferente, não é? Eles são 2 frascos diferentes, não é? Então, é a mesma coisa que eu andar a vida toda a querer encaixar esta tampa neste frasco, mas não vai. Ele não vai, não é? Isto não vai. Então, há um dia que me mostra os frascos, porque até agora eu só tenho estado a ver as tampas e as tampas são muito iguais. Então há um dia que me mostra os frascos todos e eu aí consigo perceber perfeitamente porque é que este é daqui e este é daqui. Então é exatamente isto. Porque é que toda a vida eu fiz isto desta forma, porque eu aprendi a fazer isto desta maneira. Mas é preciso vir alguém de fora com as chaves certas para que eu perceba, espera aí, se eu fizer um bocadinho diferente, eu consigo acertar e consigo ter esta relação espetacular com o meu marido, consigo não repetir padrões de relacionamento tenho um namorado, ele no início é espetacular porque eu tenho uma atitude que eu não estou consciente, então eu tenho uma atitude. E, entretanto, começa o relacionamento e daqui a 3 ou 4 meses eu começo a perceber que de facto nós não nos entendemos. Então, acaba o namoro. Daqui a 6 meses eu conheço, ou um ano, eu conheço outra pessoa maravilhosa. Só que eu não sei que esta pessoa está a entrar na minha vida por causa da minha atitude. Há determinadas atitudes que nós temos quando conhecemos uma pessoa de novo, que essas atitudes determinam o resto do relacionamento. E quando nós não temos consciência disto e não aprendemos isto, nós estamos sempre a partir o nariz. É exatamente a mesma coisa com as amizades. Há determinadas pessoas que nós conhecemos de novo e começamos a conviver com elas. E até amizades, estamos a falar de amizades. E até achamos aquela pessoa engraçada, impecável, até achamos graça. E combinamos o almoço e vamos almoçar. Se nós não estivermos preparadas, nós não conseguimos perceber se aquela pessoa é abusadora ou não. Então aquela pessoa vem cheia de razão dizer-nos determinadas coisas e nós ficamos baralhadas. Ai, será? Ai,
Se nós já estivermos preparadas, nós até podemos questionar-nos, que é sempre uma coisa maravilhosa que nós fazemos. Será que sou eu? Mas eu já aprendi isto, eu já aprendi isto, eu já aprendi isto. Não creio. Então eu sei o que é que eu estou a fazer porque eu estou consciente da minha atitude. Então eu sei o que é que eu estou a fazer. Eu sei que não estou a magoar, eu sei que estou a ser educada, eu sei que estou a ser correta, porque eu estou consciente. Eu sei que não estou a ser invasiva. Então, uma das atitudes que nós temos, e a nossa Sónia referiu isso mesmo, que é, no início, nós começamos a aprender as nossas ferramentas e técnicas e tudo isto, e nós esquecemos-nos que somos nós que estamos na formação, não é a nossa mãe. Somos nós. Eu vou aqui fechar o mudo, aqui e aqui. Então, não é a nossa mãe que está na formação, não é o nosso marido, não é o namorado, não é a prima, não é ninguém. Sou eu. Eu é que estou na formação. Mas nós, e isto é humano, nós, como já sabemos mais um bocadinho qual é a nossa tendência, e a nossa Sónia referiu isto com uma categoria maravilhosa, que é eu olho para. Agora eu sei coisas. O meu cérebro já mudou, a minha maneira de pensar já mudou, mas eu agora olho para a minha mãe e penso: porque é que ela também não faz? Porque é que ela também não estuda? Porque é que ela também não evolui? Porque é que ela também não cresce? Porque é que ela também não aprende? Afinal, isto era só vir e aprender. Então há processos e atitudes que nós temos que fazer e temos que passar a ser para nós não passarmos a vida a partir o nariz. Mesmo com as amizades, mesmo com pessoas que à primeira vista são espetaculares, mas nós depois temos que perceber aqui nas entrelinhas qual é a atitude que a pessoa está a ter. O que é que a pessoa está a fazer? Como é que a pessoa fala? E a partir daqui eu decido se, como eu costumo dizer, se eu vou tomar o segundo cafezinho ou não. Pois a partir daqui eu é que decido, mas eu já tenho este poder. Vocês têm ideia da quantidade de mensagens que eu recebo todos os dias a dizer assim: o meu signo é caranguejo, ou virgem, ou touro, ou o meu signo é nananã, e o daquela pessoa que eu gosto muito é não sei quê. O que é que você acha? As pessoas acreditam que se eu for virgem e se eu for leão, vamos ser felizes forever and ever, para todo o sempre. Não, não vamos nada. Não, não é por aí. Se eu conhecer os meus valores, aquilo que eu gosto, se eu conhecer, a maior parte das pessoas não sabe, se eu souber, e se souber ver os valores da outra pessoa, eu consigo perceber se eu quero ficar com esta pessoa ou se vamos tomar um cafezinho, vamos ao cinema, vamos nos divertir, mas eu digo já, olha, de momento eu só estou interessada aqui, se quiseres, somos amigos, se não quiseres, está tudo ok na mesma. Tá? Vocês têm noção de quantas mensagens é que eu recebo por dia a dizer: tenho muitas dúvidas, não sei se este companheiro é o certo para mim. A resposta é simples, não é? A resposta a isto é rápida. Qual é a resposta a isto? Se tens dúvidas, não é. Já está, olha, nem precisas de consulta. Tens dúvidas, podes acabar já. Não é? Quando é a pessoa certa, não há dúvida nenhuma. Agora, quando nós andamos aqui a coisa, somos nós que criamos com a nossa mente uma pessoa imaginária. Só que depois a real não faz o mesmo que a imaginária faz. Então nós andamos aqui sempre em conflito. Então eu hoje queria vos dar aqui esta percepção do que é, do valor que tem o Ama-te e da forma como abre os nossos horizontes, da forma como abre a nossa visão hoje em relação à mãe, porque o Dia da Mãe está aí, mas em relação a tudo, em relação a todas as áreas da vida, porque nós quando abrimos a nossa consciência, nós não abrimos só para uma coisa, a nossa consciência abre e a consciência fica aberta para um todo
na nossa vida, não é? Fica aberta em relação a tudo na nossa vida. Então, eu tenho aqui muitas queridas que já o fizeram, tenho aqui muitas queridas que vão entrar pela primeira vez, muitas queridas que vão entrar pela segunda, outras queridas que vão entrar pela terceira vez. Acho que a Maria Rosa vai fazê-lo pela quarta vez. Portanto, porque é o refresh. Porquê? Porquê? Olhem, queridas, quando nós vimos um filme, nós ficamos muito. Ah, que filme maravilhoso! E temos uma sensação. Mas depois gostamos tanto do filme que vamos vê-lo outra vez. Só que a segunda vez que vamos ver o filme, nós já vamos ver pormenores que não vimos a primeira vez. É verdade. Certo? Como um livro, como conhecer uma pessoa, quando conhecemos a primeira vez é uma história, depois a segunda, a terceira, a quarta e a quinta já é diferente. Então, a terceira vez que vamos ver aquele filme, olhem, há um filme que se chama Moulin Rouge, que é maravilhoso. Eu sou uma grande apaixonada pelo Moulin Rouge, é uma coisa maravilhosa. E eu vi aquele filme 6 vezes seguidas. Seguidas, eu tirei aquele dia para mim. Sentadinha no sofá, eu só me levantava para ir à cozinha, buscar o tabuleiro e agora vamos continuar. Aquilo é uma história fora de série. Maravilhoso. E musical, e as músicas, e tudo, 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 tudo. Os atores são maravilhosos. Moulin Rouge, adoro. E de cada vez que eu via sempre mais qualquer coisa que eu não tinha visto da vez anterior. Eu via sempre mais qualquer coisa, mais qualquer coisa. Eu hoje vejo o filme, já não o vejo há alguns anos, mas eu hoje acho que vejo o filme e eu sei de cor, porque ele é tão lindo, eu fiz tanta descoberta ali, eu fui ver os pormenores, eu fui ver aquilo tudo, que realmente está maravilhoso. Tal como o The Greatest Showman. Como é que ele se chama, Sónia? Em português? O maior. Se vocês nunca viram, vejam The Greatest Showman, porque É The Greatest Showman. Não não tem, é? não tem É, título. é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. As músicas, os cenários, a história, a volta que ele deu à vida, como é que ele interpretou a vida dele, toda a história, todos os cenários, toda a música, a mentalidade dele, tudo aquilo é arrebatador. Então aliás, eu sempre que vou fazer uma viagem de avião, é um dos filmes que eu vejo para lá e para cá, sempre. Vejo 2 vezes. Em cada viagem eu vejo 2 vezes. Vou lá e vejo para cá, sempre. Vou ali, sossegadinha e tal, sentadinha, maravilhosa. Então, é exatamente isto que acontece com o Amat, só que a nível da nossa consciência, que é, nós vimos determinados aspectos da nossa vida e resolvemos uma série de coisas. Damos ali um passo grande. Mas depois, a segunda vez que vimos, que o fazemos, já vamos ver outras coisas. Já a nossa consciência já está mais aberta e nós já conseguimos ver outras coisas. E conseguimos dar grandes saltos e resolver grandes questões e começar a interpretar a nossa vida de uma forma completamente diferente. É assim, queridas. É É assim, assim. queridas, que já fizeram. Hum? Portanto, o que é que vocês têm a dizer, uma palavrinha curtinha, a quem já se inscreveu e também a quem está para entrar? A Dora também está aqui, ela também já o fez. A quem está para entrar? Uma palavrinha, uma frase curtinha. Não se vão arrepender. Não se vão arrepender. Isso mesmo. Mais. Força. Boa noite. Força, Eu Sónia, fiz o, força, força, Sandra, ai, força. Força, eu fiz querida o meu, Sandra. eu fiz o meu ano passado e é tão engraçado. Hoje, nos dias de hoje, no meu dia a dia, começam a cair fichas daquilo que eu fiz o ano passado no AMA. Porque ele está Eu preparado espero, para isso. isto foi dado no AMAT e é aquilo que a Ana fala, começamos a ter uma tomada de consciência diferente, coisas que eu não tinha, e em relação ao pai e à mãe, eu hoje consigo ter uma percepção que, apesar de termos dos dois, mas eu tenho muito mais do pai do que da mãe. É isso mesmo, né? Ahm, Aqui as nossas queridas que
Elas estão aqui com as câmaras porque elas não podem neste momento falar, mas eu vou abrir aqui o chat. Ahm, Deixem-me ver aqui a nossa Augusta. A nossa Augusta, ainda hoje fiz uma publicação com ela que foi giríssima a forma como nós nos conhecemos. Ahm, tá, 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 tá. Ahm, a Dora diz, é o primeiro dia do resto das vossas vidas, é verdade. A Augusta diz, recomendo absolutamente, há um antes e há um depois. É verdade, porque ali há uma grande tomada de consciência da origem e propósito, para mim, é isto. É isto que é fenomenal, porque e eu desenvolvi, eu criei o mesmo com este sentido, e acontece mesmo o que a Sandra está a dizer. Portanto, que ainda hoje caem aqui. Ela tem insights, tem informações, tem soluções de situações, de ferramentas que ela usou no AMAT, porque o AMAT é nós sabermos o porquê, a causa, o propósito das coisas nos terem acontecido e dar o passo em frente. Ok, isto aconteceu por este motivo, já percebi e agora vou resolver e agora estou livre para caminhar em frente. Significar e andar É para a frente. significar e andar para a frente. E aquele peso imenso que nós carregamos, e aquelas dúvidas todas, tudo isso começa a dissipar. Muito bem. Então, Carla, queres dar uma palavrinha? É isso mesmo, querida, é isso mesmo, é isso mesmo. Sim, acho que Carla, quer dizer alguma coisa? sim, não se vão arrepender. hum, Têm que ter a mente muito aberta, porque isto no início pode ser talvez um pouco doloroso, porque as cascas, não é, da cebola vão cair. Não É, desistam, e, porque vale a pena. E com a ajuda da Ana, vai correr tudo bem e vai ser uma descoberta fantástica, de certeza absoluta. obrigada, querida, é isso mesmo. E Lídia? Recomendo, Não é? recomendo, sim, senhora. É isso mesmo, é isso E mesmo. uma coisa que eu não tinha o antes, não tinha tempo para mim, agora tenho. Ainda tenho mais trabalho que eu tinha antes, mas ainda tenho tempo, agora tenho tempo para mim, e antes não tinha. Mas agora nós temos que cuidar de nós, mas agora não é o tenho que cuidar de mim, agora eu cuido de mim porque me dedico a mim. E é diferente, não sei, é diferente. Acho que a gente agora organizamos melhor o tempo e eu não sei, está tudo tão bem, não sei dizer a palavra, mas está tudo muito bem organizado, está tudo muito, temos mais tempo de fazer tudo aquilo que queremos, é diferente. Eu vou explicar porque é que nós passamos a ter mais tempo. Nós começamos a ter mais tempo porque o nosso cérebro muda as ligações e começa a ficar mais organizado. Ele começa a trabalhar de uma forma mais organizada. E nós começamos a priorizar o que é prioritário para nós. E é por isso é que quando vamos fazer aquilo, quando vamos, quando vamos fazer uma determinada tarefa, por exemplo, quando nós temos o cérebro com muita confusão, nós começamos uma coisa e deixamos a meio, vamos começar É, outra, e é. depois andamos sempre muito aflitas, e agora não sei o quê, e agora já estou atrasada, e agora não, não, não. Não, com o cérebro organizado, é a mesma máquina, é mesmo o órgão, é mesmo o cérebro que tem que mudar. Por isso é que eu uso a aromaterapia, não é? Por isso é que eu usamos. Com o cérebro a funcionar de outra maneira, com outras ligações, nós sabemos exatamente que eu tenho isto para fazer, aquilo é mais urgente, ok, então vou fazer isto que é mais urgente, começar e acabar, e depois então é que faço isto. Ai, mas eu também havia de fazer isto, mas isto é menos prioritário e, portanto, vai ficar para amanhã. Não há problema nenhum se ficar para amanhã. Eu vou-vos dar o exemplo.
Eu recebi um telefonema de um cliente que me disse: Ana, eu tenho preciso muito de um relatório assim, assim, para um determinado relatório para enviar para o departamento, um departamento específico dentro da empresa dele. Eu, com certeza, eu vou fazer, mas eu até dia 4 de maio estou aqui muito ocupada com um projeto meu, de maneira que dia 5 eu envio-lhe. Pode ser? Claro que sim, eu priorizei-me. Eu agora estou aqui dedicada ao Beautiful, ao Amat e a mim, porque eu não me quero deitar às 2 da manhã todos os dias. Então, estou dedicada a mim. E ao meu sono, ao meu descanso e àquilo que é prioritário. 2 dias depois de ele ter pedido, portanto, ele pediu-me logo no início, 2 dias depois diz-me: Ana, muitíssimo obrigada, afinal já resolvi o problema, não é preciso o seu relatório, muitíssimo obrigada na mesma. Portanto, se eu tivesse parado tudo, se eu tivesse estado a trabalhar até às tantas, ai, o cliente agora precisa, meu Deus, então eu vou já aqui deitar-me às 2 ou 3 da manhã porque ele precisa. Não, não. Eu pergunto, se for no dia 5 de maio, pode ser? Claro que sim, não tem problema nenhum. Ok, então dia 5 de maio. Afinal, não foi preciso. Não é? Então, quando nós começamos a ter esta segurança e a priorizar o que é prioritário, tudo na nossa vida começa a ficar mais organizado. Por isso é que dá a sensação que nós temos mais tempo, Hum. não é? Muito bem. Então, minhas queridas, hoje já falámos aqui muito acerca da experiência do que é o antes e o depois. Temos aqui uns testemunhos maravilhosos das nossas queridas que já fizeram o AMAT e que já fizeram uma grande transformação por terem feito o AMAT e algumas das colegas mais do que uma vez. A Eugénia diz que a Ana há 2 anos já tirei bastante casca da cebola e agora é mais umas quantas para tirar e limpar tanta coisa interior que causa dor e sofrimento. É verdade, portanto, nós realmente não temos consciência porque achamos que as pessoas causam-nos sofrimento e a culpa de tudo aquilo que acontece é das outras pessoas. Mas as pessoas causam-nos sofrimento, têm um motivo para isso, isso tem uma origem e faz parte de nós, do nosso autoconhecimento, de nós descobrirmos isso mesmo. É verdade. Portanto, eu não sei se vocês querem colocar alguma questão. Querem colocar alguma questão? Força, força, queridas, força. Eu tenho aqui esta querida que tem no nome Zoom Benutzer. Ivone. Onde está, meu anjo? É mesmo você, é mesmo você. Liga o som do seu computador. Isso mesmo, isso mesmo. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Como se chama? Eu sou a Ivone e Ivone. também moro na Alemanha, em Frankfurt, e sou irmã da Lourdes, que também está neste Muito sítio. bem, muito bem, muito bem. Bem-vinda. Obrigada, obrigada. Eu agora ali na voz comecei a sentir assim, não, eu conheço este timbre. Muito Nós bem, somos muito seja muito parecidas. bem-vinda. Obrigada, obrigada. Seja Sim, muito bem-vinda. Vai gostar. eu Não ouvi tem. tanta coisa da Ana Martins que eu decidi agora realmente também fazer este passo, porque para tudo há um momento certo, não é? E pelos vistos até agora ainda não havia um momento certo para mim. E então, assim, acho que agora estou pronta também para aprender várias coisas e estou muito ansiosa e pronto, é isso. Tão bom. Seja muito bem-vinda. Oh, Lourdes, que bom, que bom. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Consegui trazê-la para connosco. Que bom, que bom, que bom. É muito Ah, bom, é muito ah. bom. Mas Porque não vai ser fácil comigo, não vai ser fácil porque eu também sou uma pessoa não é muito fácil para indecisa, indecisa. nenhuma. Não é, não é fácil para nenhuma. Fácil é uma coisa que eu não digo que é. Nem nenhuma de nós diz que é. Possível, sim. Fácil não, possível sim. Acredito que sim, Também a acredito que Ana sim. Cristina Martins não gosta de coisas fáceis. Não, fácil. Fácil. Sim, sim, sim. Fácil toda a gente faz, não Hum, é? Fácil toda a gente faz. É sim, preciso sim. que eu faça um bocadinho diferente. Uhum. Então,
Também não tenho feitio e tenho aqui a sala cheia de alunas, não tenho feitio para estar muita vez a repetir o mesmo processo e elas conhecem-me há muito tempo. Eu tenho aqui a nossa Sónia, que já está comigo há muitos anos e, e eu não tenho. E eu, quando vejo uma senhora que, por exemplo, vem à consulta uma vez e eu digo-lhe, recomendo que faça isto e aquilo e tá, para a senhora sair do processo. E a senhora volta um mês depois e não fez nada. Ok, pronto, então vamos lá. Talvez a senhora não tenha processado, não tenha percebido, não faz mal. Ok, então outra vez. Olha, então vamos fazer isto, 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 e eu repito tudo tal e qual. Ok. Quando é a quarta vez que a senhora vem e não fez nada, eu já começo a dizer que talvez eu não seja a terapeuta certa para ela. Talvez eu não seja a coach certa porque não está a funcionar, porque não está a resultar. E reparem que não é o dinheiro que está em questão, porque a senhora vem e paga, não é o dinheiro que está em questão. A senhora vem, faz o processo, mas depois não muda, não há nada que mude. Então, não pode ser, não pode ser, porque eu sei como é que aquele processo é mudado. Se ela não muda, talvez, ela esteja ali com ganhos. E não queira mudar. Então, eu não sou terapeuta para estar a alimentar um processo, porque então a pessoa vem, paga, não há problema nenhum. Tem que mudar. Se a senhora vem, é porque está mal. Se está mal, custa-me muito ouvir uma mulher que está mal. Custa-me muito, dói-me nas entranhas ouvir mulheres que estão mal. Ok, então se está mal, vamos a isto. Vamos embora, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos por aqui, vamos por ali e vamos sair daí. Vamos encontrar aqui a tal aceitação que a nossa Sónia falava e que a nossa Carla dizia que não é um processo fácil, não é? Mas é um caminho que se faz passo a passo. Portanto, cada uma delas já fez o Amatá há 6, há 4, há 3 anos. E como dizia a nossa Augusta hoje à tarde, ela dizia, ontem, ela dizia, eu já o fiz há 3 anos e ainda hoje eu me sirvo das ferramentas e ainda hoje eu me sirvo disto tudo. Portanto, é mesmo um processo que eu desenvolvi, é um método que eu desenvolvi mesmo para ser a volta da chave, para a vida de cada uma, para um entendimento maior de nós mesmas. Então, minhas queridas, tem alguma questão? Tem alguma coisa que queiram dizer? Aproveitem agora. Bom, Aproveitem agora, queridas, aproveitem eu agora. tenho Querem uma, fazer alguma eu pergunta? tenho uma questão, Ana, Força, sobre a querida. mãe. Eu lembro-me que no tempo do meu casamento, quando havia discussões e em que ficava mesmo mal, era quando a minha mãe me telefonava. E não sei se aqueles cordões que tu dizes de filha para mãe, se ela tinha uma intuição qualquer que a minha filha não está bem, deixa-me lá ligar. Mas eu não lhe dizia nada, porque eu tinha uma vergonha enorme de dizer pronto, que nós estávamos chateados ou que discutimos. E eu dizia sempre que estava tudo bem, sempre. Mas ela ligava-me nesses pontos mais críticos. E eu queria te Chamam-se perguntar. cordões etéricos e aprendemos isso no AMAT 2. Chamam-se cordões etéricos e em alguns retiros nós trabalhamos isso. Houve um retiro em que a Augusta esteve presente, em que estivemos a trabalhar os cordões e no penúltimo com a Cristina, contigo, tivemos a fazer aquele processo energético. Não foi muito profundo porque eu gosto de trabalhar esta parte com alunas que já têm um processo feito porque é realmente especial estar a trabalhar isto. Então, nesse retiro nós tivemos, foi no primeiro, a Augusta veio do Luxemburgo de propósito para o retiro, tal como a Cristina, veio muita vez de propósito, tal como outras colegas, vêm de França, vêm da Suíça, vêm do Luxemburgo, vai da Alemanha, para os retiros, porque
porque realmente nos retiros, eu, a nível pessoal convosco, eu trabalho outras coisas que não trabalho no online. Então, Elizabeth, nós sentimos mesmo os cordões entre umas e outras e somos mulheres, colegas, não somos, não temos essa ligação entre mãe e filha, não é? Portanto, no próximo retiro, já sabes, vens e vamos treinar isso tudo. Vamos ver quando é que será, Tem que puder. tem que ser mesmo presencial, porque é alguma coisa que nós sentimos mesmo nas mãos e sentimos mesmo no nosso corpo. E é algo que é isso que é a física quântica, é isso que a mecânica quântica explica, que é o não local, ou seja, a tua mãe pode estar no outro lado do planeta, que aquilo que tu fizeres, ela sente. E através do microquimerismo nós percebemos que o porquê que se sente tanto, porque há células tuas que ficaram dentro da placenta e que depois passaram a placenta e ficaram mesmo dentro da tua mãe. Por isso é que quando tu estás em determinadas situações, ela sente. E vice-versa, se calhar vice-versa. Está bem? Então, Obrigada. muitas vezes a expressão que se usa é a minha mãe sente, ou então eu sou tua mãe, eu conheço muito bem essa cara, diz lá o que é que tu tens, não é? Então, não é que às vezes a cara da filha até está impecável, porque consegue disfarçar muito bem, mas a mãe tem qualquer coisa que diz, a minha filha não está bem. Não é? Estamos distantes, não é? São estes cordões a trabalhar, são estas células a trabalhar. É isto mesmo. Próximo retiro, vamos trabalhar isso tudo. Está bem? Está prometido. Então, minhas queridas, se têm mais alguma questão, digam. Se não têm mais questão nenhuma, eu Tenho quero eu. agradecer muito, muito. Tem mais alguma questão, Lídia? Sim. Força, Ah, querida. esta aqui não tem nada a ver com a mãe, mas sim com o meu filho mais velho. Pronto, Sim, agora nem tanto. Mas quando eu, pronto, estava ainda casada, o meu filho sentia que alguma coisa não estava bem comigo, ou eu tinha discutido com o pai, ou qualquer coisa. E ele telefonava sempre naquele momento certo. Yeah. Porquê? E era meu filho, ele é meu filho. Não tem é a nada a ver mesma com a mãe. coisa. Ah, É a É, mesma ok. coisa. é a mesma São coisa. as células ficam na mãe e no filho. Então, quando um tem uma situação, o outro sente. Ok. Eu telefonava todos os dias à minha mãe ou ela a mim, todos os dias às 8 da noite. Todos os dias às 8 da noite, ou eu telefonava à minha mãe ou ela me telefonava a mim. Todos os dias. Às vezes era às 7h30, outras vezes era às 8h30, outras vezes era às 6h. Mas sempre que eu agarrava no telefone para ligar à minha mãe, do outro lado ela dizia-me assim, porque ela atendia logo e ela dizia-me, estava com o telefone na mão para te ligar. E às vezes eram horários ali um bocadinho distante. Outras vezes eu ligava durante a hora do almoço e ela dizia-me, eu estava com o telefone na mão para te ligar. E outras vezes ela ligava-me e eu estava com o telefone na mão para lhe ligar, e conforme eu agarro no telemóvel, vem a chamada dela e eu carrego para atender o telefonema, ela diz-me, lá, tão rápido. E eu dizia-lhe, eu estava com o telefone na mão para te ligar. Ok. Então, isto é a ligação. E porque é que eu falo do microquimerismo? Porque foi um processo que eu passei quando a minha mãe faleceu. ah, to- Tudo em mim, isto foi tudo demasiado abaixo, coisa que não aconteceu com a minha irmã. Ela continua na sua não teve este processo de não conseguir erguer-se, não conseguir sair da cama, não conseguir sair do sofá, porque o corpo tem toneladas, é uma coisa impressionante. O cérebro tem muita névoa, muita confusão, não sei o que está a acontecer. E foi realmente um processo muito, muito especial. E foi durante alguns meses valentes que eu realmente reduzi imenso a minha atividade para dar tempo ao corpo de recuperar. Foi mesmo muito especial.
Então é isto que acontece entre mãe e filhos, não é? E portanto nós temos essa ligação que os nossos filhos podemos ter ou com a nossa mãe. Oh, mãe. Igual. Ok. E Tá, quando, obrigada. Ana, eu tenho uma dúvida que até ao mesmo tempo tenho medo de falar, que acho que vai chocar os meus colegas, mas é o que se passou comigo, é a realidade. E quando nós não temos uma boa relação com a mãe, e há a morte, e não. Como é que eu me vou explicar? Temos pena que a pessoa morreu, mas não há aquele sentimento de dor, Veio muito mais tarde, mas no momento, eu vou ser muito sincera, o sentimento até foi tipo de alívio. Depende do processo com a mãe. Pronto, Há porque mães, há processos e isso tem um propósito, que são eu nunca extremamente falei isto para ninguém. pesados. É a Pois primeira não. vez que eu estou a falar. É. Então há processos relações entre mães e filhos e filhas que são extremamente pesados e que essa regulação vem com o tempo. Isso vem Pois, com o tempo. nós não tínhamos um bom relacionamento, tudo sempre por causa do meu irmão. E para mim, na minha visão, a minha mãe só me via para trabalho. Não havia Então, carinho, não havia. E daí, eu acho que daí que eu parecia que não tinha aquele sentimento mas de hoje tens outro hoje entendimento, não é, tenho, Sandra? hoje tenho outro Hoje tens outro entendimento entendimento. completamente, É exatamente isto. mas já não a tenho ao pé de mim. É isso que eu quero dizer. E Ah, daí, pronto. não é? Então hoje vem aquela. Não é culpa, já sabes que cá em casa não se usa culpa. Culpa é coisa que nós não usamos, nem não usamos nada de coisas esquisitas, só coisas boas. E, e portanto, hoje tu se calhar olhas para trás e pensas, se eu tivesse esta consciência naquela altura. Ah, é. Não é? Por isso é que eu digo, quanto mais cedo, quanto mais rápido, melhor, porque mais rapidamente ultrapassamos aqui as nossas questões, seja com quem for, seja com a mãe, seja com o marido, seja com o namorado, seja com o Sim, mas a emprego, minha questão é, era válido eu ter esse sentimento naquela altura, de certa forma, Sentimentos são derivado ao, sentimentos, não se pode. claro, não Sentimentos, é? a A gente gente não né? escolhe, é não aquilo que a escolhe. gente está a sentir no Exato, momento. exato. Eu É, também o acho que sim. importante é que hoje vocês já sentem de outra forma, porque também já entendem de outra forma, Exato. e a leveza é maior e aí dentro já tudo está mais organizado e já tudo está mais É no isso. sítio certo, Sem não dúvida, é? sem dúvida, Boa. sem dúvida. Então, minhas queridas, o que é que me resta informar-vos? Eu vou deixar o link outra vez nos dois grupos, mas antes quero agradecer aqui muito a estas queridas que se disponibilizaram para vir aqui falar um pouco de si, do seu antes e do seu depois. Muito obrigada a todas vós, muito Obrigada. obrigada a todas as participantes e um beijinho grande. Tenho aqui uma querida que vai entrar agora, mas agora nós já vamos embora. Então, resta-me agradecer muito, muito, muito a todas vós. Um beijinho grande e Beijinho. encontramos-nos Boa noite. encontramos Beijinho. quase todas dentro do Ama de Maio. Quase todas dentro do Ama de Maio. Sim, Tá. um beijinho enorme Obrigada. e uma santa Deus. Ok. noite, um Obrigada. Boa excelente noite. fim de semana para todas. Sim, E Igualmente. tudo a Obrigada. correr um bem para as beijinho, novas, para as obrigada. novas Igualmente. colegas. Obrigada.